Para você que acompanha o canal Mais 5 Minutos, sabe que todos nós somos grandes defensores dos campeonatos estaduais. E nós defendemos que eles têm que continuar. Partindo dessa tese, eu apresento para vocês o Botafogo de Ribeirão Preto, que vai fazer você gostar um pouquinho mais dos estaduais e entender o porquê a gente defende tantos estaduais assim. Esse é o tema do nosso Ficha Técnica de hoje. Bom, para quem não lembra, o Campeonato Paulista em 2001 foi completamente atípico, né? A federação ela começou a impor algumas regras que ninguém entende até hoje. Por exemplo, 2 árbitros em campo. Era uma bagunça, ninguém entendia nada do que estava acontecendo ali. Tinha também uma regra meio que absurda para os padrões nacionais, né? Era uma regra que parecia a antiga regra da NASL lá dos Estados Unidos, onde tinha o shootout, não existia pênalti, enfim. Eles inventaram um negócio meio que parecido aqui. O jogo não terminava empatado. Se o jogo terminasse empatado, ia para uma decisão de pênaltis de 3 para cada lado, e aí eles iam batendo alternado, se empatasse o time não ficava com 3 pontos, era uma bagunça só. Por conta disso, o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi um time que venceu várias vezes durante o campeonato, se favoreceu. Por exemplo, São Paulo e Palmeiras ficaram de fora das semifinais. Bom, e os 4 classificados para aquela semifinal foram o Santos, o Corinthians, a Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão Preto. Detalhe que foi muito embolado aquele campeonato, né? O Botafogo se classificou na 4ª posição e tinha uma pontuação muito parecida com o Corinthians, que foi o 3º colocado, e alguns times que brigaram pela classificação até a última rodada também ficaram ali com diferença de 1, no máximo 2 pontos. Caso do São Caetano, do Rio Branco, do Palmeiras, times que pleitearam até a última rodada ficarem entre os 4 primeiros aí até o final da competição. Eis então que o Botafogo de Ribeirão Preto, um dos maiores times do interior, enfrentou outro gigante do interior, que é a Ponte Preta, nas semifinais daquela competição. Detalhe, o Botafogo de Ribeirão Preto estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro essa época. É muito bom ressaltar, porque isso é um marco muito grande na história do Botafogo. O ano de 2001 foi um ano muito importante para o Botafogo. Então, naquelas semifinais, o Botafogo recebeu a Ponte Preta. O primeiro jogo das semifinais foi em Ribeirão Preto, afinal a Ponte Preta tinha a campanha melhor, então teve o direito de decidir em casa essa vaga. Só que o Botafogo ele mostrou sua força, venceu por 2-1 a primeira partida contra a Ponte Preta, e no jogo de volta, que foi muito emocionante, afinal um placar de 3-3, demonstrou que o Botafogo tinha a força de buscar placares, de buscar gols, resultados, afinal era um time muito ofensivo, né? E aí conquistou a vaga para a final, e o Botafogo enfrentaria o Corinthians na final. O Corinthians que eliminou o Santos naquele gol do Ricardinho, aquele épico gol do Ricardinho, numa partida muito emocionante também. Então a final seria um confronto épico. Afinal, as duas equipes se classificaram para a final de maneira muito brilhante. Eram equipes que demonstravam a força que tinham. Bom, e naquela final, infelizmente, o Botafogo acabou não conseguindo segurar a força do Corinthians. Afinal, o Corinthians vinha embalado, tinha vencido bem a equipe do Santos e venceu por 3-0 a primeira partida da final. Depois só controlou o resultado, empatou por 0-0 e acabou sendo campeão paulista de 2001. Só que o que realmente ficou marcado para todos que acompanharam aquele campeonato paulista foi a campanha do Botafogo. O Botafogo era um time muito bem montado pelo saudoso Lorissandri, que hoje já não está entre nós, mas que fez história no futebol brasileiro. E uma das histórias que ele fez foi justamente montar esse Botafogo. Botafogo que tinha grandes nomes no seu elenco. O goleiro Doni, que depois esteve na seleção brasileira em algumas competições. Além do Magrão, que hoje é ídolo do esporte. O zagueiro Chris Henning, que saiu muito jovem do Botafogo de Ribeirão Preto, estava naquele time também e fez uma carreira muito sólida na Alemanha, num bom futebol alemão. Tinha também o Chicão, um jogador que esteve presente naquela campanha, que acabou sendo preso aí depois, ficou 8 anos na cadeia, depois tentou voltar para o Botafogo, mas essa é uma história à parte que a gente pode contar outro dia também. Outro jogador importante é o Jadilson, lateral, que jogou no São Paulo, no Goiás, hoje está no Remo, um jogador parece que incansável, um jogador que até hoje joga com o mesmo fôlego das épocas do Botafogo, mesmo estando aí beirando os 40 anos de idade. O maestro daquela equipe, Luciano Ratinho, que depois jogou no Corinthians, foi campeão na Série D aí recentemente pelo Tupi. O Leandro Gianecchini, por causa de sua beleza inconfundível e irreparável, foi para o São Paulo depois, para o Corinthians, voltou depois ao Botafogo de Ribeirão Preto, é um dos ídolos da equipe do Botafogo. O Robert, jogador que jogou também aí no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, jogou muito tempo fora, né, do país, é um jogador que, embora um pouco questionado nas equipes maiores que passou, ele não deixa de deixar as suas provas e mostrar que é um excelente centroavante. Ele sempre tem uma média de gols muito boa pelos times que ele joga. Recentemente aí está no Sampaio Corrêa. Entre tantos outros jogadores que fizeram história aí, né, em outros clubes aí durante vários anos. O Botafogo de Ribeirão Preto é um resistente, chegou à final e é uma das provas vivas de que o estadual não pode acabar nesse país. Só o estadual proporciona ao público uma surpresa tão grata quanto foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo.
Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua gente acende nossos corações. Grandioso